Você hoje, de certa forma, está gravando um produto que antigamente era feito só por jornalistas, concorda? Sim. Um programa de entrevista, quem fazia? Jornalista. Jornalista. Você não é jornalista, certo? Não. E tem jornalista que está desempregado. Por que está desempregado? Porque está pedindo emprego ainda, pensando que o mainstream vai recontratar. Cara, informação não é mais exclusividade dos meios de comunicação tradicionais. Informação virou commodity. Sejam bem-vindos ao Zanoncast, onde eu te ensino a construir negócios milionários. E no episódio de hoje eu estou com ele, que foi apresentador do Esporte Espetacular e hoje é piloto do Rally da Mitsubishi Cup. Ivan Moré, seja muito bem-vindo. Um prazer te receber aqui no Zanoncast. Hey, Zanon! Que prazer estar aqui no seu Emirado, com seus súditos aqui. Você aí conseguindo compartilhar sua mensagem, né? No seu espaço. Parabéns pelo estúdio, é um prazer. Vamos trocar uma ideia legal. Pô, prazer é meu. Ô Ivan, eu sei que muita gente já te viu aí na televisão, mas conta pra galera como que você foi parar no Esporte Espetacular. Como foi essa trajetória? Conta um pouquinho da sua história. Cara, a minha trajetória não foi só... Pra saltar, né, de onde eu vim até o Esporte Espetacular, teve um trajeto muito interessante aí. Eu sou do interior de São Paulo, assim como você, só que de uma cidade mais distante, né? Eu sou do Velho Oeste, Presidente Venceslau, que fica ali na divisa com o Mato Grosso do Sul. E, pô, sempre tive um sonho de trabalhar na TV Globo, desde pequeno. Era meu objetivo de vida. E aí esse sonho começou a ser traçado quando eu entrei numa rádio aos 14 anos, como operador de som. Uma emissora que existia na minha cidade, existe até hoje, Rádio Jovem Som FM. E aos 15, eu, além de operador de som, eu tinha um programa de rádio em que eu operava uma mesa de som e falava no microfone ao mesmo tempo. Então eu era disc jockey. Você já ouviu falar desse termo, disc jockey? Não. E DJ, você já ouviu falar? Já DJ. Então, DJ é a abreviação de disc jockey. Ah. Entendeu? Só que o disc jockey, raiz. Não é o DJ de hoje que toca tudo com o aparelhinho, né, com os computadores ajudando, tudo eletrônico. Antigamente a gente operava uma rádio e tocava uma rádio analogicamente, né? Então eu era um DJ. Eu comecei com 15 anos. Desde pequeno eu tive o sonho, falei, um dia eu vou trabalhar na TV Globo. Vou apresentar os principais programas de esporte. Então era algo que você almejava, Sim. Você tinha isso como uma meta. Porque às vezes a pessoa acha o seguinte, pô, o cara chegou lá do nada. Não, você falou, lá é meu alvo e você teve que percorrer aí várias etapas para poder chegar lá. Foi, eu comecei no rádio, né? Então assim, tinha aquele sonho em mente e lá no fundinho a gente perseguia, cara, vamos ver o que vai dar certo, vamos aqui na tentativa. E trabalhei nessa rádio no interior, dos 14 aos 17. Aí saí para fazer faculdade de jornalismo em Londrina. E durante a faculdade eu também era funcionário da Rádio Universidade FM, que era uma rádio de Londrina. Então eu fiquei 4 anos estudando e 4 anos como funcionário. A pergunta que eu te faço, você acha que eu aprendi mais na sala de aula ou no estúdio da rádio? No estúdio. Na prática? Na prática. E um mês antes de me formar eu fiz um teste para a TV Globo. Na época eles promoviam esse tipo de trabalho para contratar jovens jornalistas, mas eles queriam alguém com pelo menos 1 ou 2 anos de experiência já de formado. Eu não tinha. Mas eu fiz o teste mesmo assim, fui aprovado. Tinha uma vaga só, eles me chamaram. E aí a trajetória começou dentro da Globo. Eu entendi o que era quando eu entrei na TV Globo. Na Globo do Paraná, eu comecei numa cidadezinha chamada Paranavaí. Eu entendi o que era padrão Globo de qualidade. Né? Uma frase que você deve ter ouvido também. Só que, para que eu conseguisse alcançar os meus sonhos, levando em conta o tamanho da emissora como um todo, eu precisava não só estar no padrão Globo de qualidade, mas ir além do padrão Globo de qualidade para eu me destacar num meio super competitivo e alcançar os meus objetivos, que era apresentar os grandes jornais, fazer coberturas internacionais, Copa do Mundo, entrevistar os grandes nomes do esporte. E aí nesse formato, eu passei a ter um comportamento de desobediência produtiva, que leve em conta você quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que o esperado, usando a sua intuição, sua confiança e sua coragem. Que inclusive é o nome do seu podcast, né? É o nome da minha palestra, é o nome do meu podcast, é o nome de um treinamento que a gente montou também, a IM Experience, a desobediência produtiva está dentro desse treinamento, uma mentoria específica que eu dou para C-levels, executivos, que querem reinventar a própria carreira, querem olhar para situações que todo mundo olha e enxergar algo diferente, usando esse comportamento, né, esse conceito. Desobediência produtiva, que é quebrar os próprios protocolos e entregar mais do que o esperado usando a sua intuição, sua confiança e a sua coragem.
E aí, por meio desse comportamento lá dentro, eu comecei a quebrar alguns padrões e, de fato, ter resultados interessantes. E por que esporte? Você sempre gostou do esporte ou acabou encaixando no esporte? Como que foi isso daí? Quando eu entrei, a gente fazia qualquer tipo de reportagem, editoria geral. Mas eu tinha uma facilidade por gostar do esporte, por ser um amante do futebol. Então, todas as reportagens de esporte, eu acho que eu tinha uma entrega um pouquinho diferenciada e começaram a olhar aí me convidaram em 2003, 2004 para vir para São Paulo. Eu era um repórter do interior, a gente tem uma vaga aqui em São Paulo de esporte, queria te trazer. E fui. E nessa, eu fui, por meio desse comportamento, quebrando alguns protocolos, alguns padrões e entregando resultados, até que chegou o momento de eu virar apresentador do Globo Esporte, apresentador do Globo Esporte Espetacular, os 2 principais programas da TV brasileira, né? Num período em que a TV ainda era muito relevante, porque o digital era muito estava muito no início ainda, né? Estava engatinhando. Então foi um período muito interessante. Aí tive a oportunidade de cobrir Copa do Mundo, Olimpíada, Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, pelo menos 15 mundiais no mundo todo, entrevistar perfis como Roger Federer, Rafael Nadal, Michael Phelps, tudo entrevistas exclusivas produzidas por mim. Legal. Criei uma dezena de quadros na TV brasileira que permanecem até hoje. Até que em 2019 eu percebi que a atenção não estava mais nos meios de comunicação tradicionais. Eu resolvi fazer essa migração. Falei, cara, é um momento de reinvenção. 20 anos depois de ter entrado, falei, cara... Mas antes de você fazer essa transição, como que a Rede Globo via essa questão sua da desobediência, da inovação? Eles aceitaram numa boa? Porque eu sei que a Rede Globo, eles eram muito assim quadrado naquilo que eles acreditam. Tanto é que o Mion veio e revolucionou também. Ele trouxe o DNA dele, né, pro canal. Eu acho que deve ter sido um pré-requisito dele para poder apresentar, né, o Caldeirão lá. Como que eles viram isso daí com você? Eles aceitaram numa boa essa transição? Como que foi? Zanon, a TV Globo, no período que eu estive, nos 20 anos, pelo menos em 5 ou 6, eu encontrei um ambiente muito propício, em pelo menos 5, 6 anos. De 2009 para frente, eu encontrei um ambiente muito propício, até 2017, 16, 17. 6, 7 anos eu encontrei esse espaço em que existia um fomento à criatividade. Por quê? Porque era um período em que a TV... não tinha nenhum tipo de problema financeiro com anúncios, em que o modelo de negócio da TV era muito saudável, né? E a TV Globo tinha assim resultados e lucros exorbitantes. Então existia um ambiente de tomada de risco, de fomento à tomada de risco, e foi aí que eu comecei a performar, criar quadros, fazer reportagens que fugiam do padrão, modelos de comunicação que eram disruptivos. E foi legal até o momento em que o digital passou a ocupar uma fatia muito importante da atenção dos telespectadores. Então, a audiência começou a dar uma titubeada, o anúncio migrou, porque se a atenção das pessoas não está mais na TV, foi para o digital, os anúncios também foram para o digital. E aí a TV começou a enfrentar alguns problemas do ponto de vista de anúncios, né, de posicionamento do mercado em relação a marcas. E foi justamente aí que a cultura organizacional começou a espremer a tomada de risco. Então, pessoas que tinham liberdade para criar os próprios modelos de comunicação criativas, que era o meu caso, eu comecei a se sentir um pouco intimidado. E foi justamente aí em 17, 18 que eu criei a palestra Desobediência Produtiva e comecei a rodar palestra enquanto estava na TV Globo. Existiam restrições em relação à minha imagem? Muitas. A gente era vetado de muitas situações para fazer public post, participação de eventos, vinculação com marcas em algumas situações específicas das quais nós éramos convidados, inclusive para fazer reportagens, por conta de uma mudança da cultura organizacional. Então, qual foi o maior desafio que você enfrentou dentro da televisão? O maior desafio dentro da televisão é você empreender internamente, né? E convencer a gestão de que aquele projeto que de fato você está tentando executar, né? Está planejando para executar, ele faz sentido. E muitas vezes, cara, por meio desse comportamento de desobediência produtiva, o que eu fiz? Eu não esperava o sim antes de apostar numa ideia. Eu colocava a minha pele em risco e falava, cara, eu vou fazer e depois eu mostro. Se ficarem bravos, eu vou ter que arcar com as consequências, mas se der resultado, eles vão curtir. Então eu fiz isso inúmeras vezes, né? Então essas dificuldades de você o tempo inteiro questionar o status quo e as regras que, em tese,
não são propícias para você tomar risco, para você gerar inovação, era a parte mais difícil, né? Lidar com gestores, que eu posso dizer, que tinham um mindset muito fechado. Essa era a parte mais difícil. Quem não inova vai acabar sumindo, né? Tanto é que você mesmo disse que os patrocínios começaram a migrar para o digital, e eu queria te fazer uma pergunta. Qual é a sua visão em relação ao futuro da televisão? Cara, a TV vai continuar tendo um papel muito importante na sociedade, porque a gente tem que pensar o seguinte. Nos anos 50, quando ela surgiu, o rádio era o grande veículo de comunicação, né? As grandes estrelas, tinha as radionovelas. Os programas de auditório. Eles deixaram de existir? Não. Alguns programas sim, mas eles foram reduzidos aos poucos. E a TV não matou o rádio. O rádio hoje é um organismo vivo, tem muita gente que ouve, muito rentável ainda, mas teve uma composição no mercado. As pessoas saíram da atenção única e exclusiva do rádio. Você pegava o radinho às 6h30, 7 da noite para ouvir aquela sua radionovela, elas migraram a atenção para o componente visual, passou a ser audiovisual, né? Então perdeu sim uma fatia do mercado, e eu creio que a TV não vai desaparecer. Obviamente, vai continuar. Só que é uma reinvenção do modelo de negócio. Por quê? Porque os custos para você operar uma TV hoje, uma câmera, sinais, geração de imagens via satélite, elas são muito caras, né? É um modelo de negócio caro, equipamentos. Pô, só para você pensar, antigamente, quando nós tínhamos uma transmissão de uma partida de futebol, nós chegamos a usar até 32 câmeras num caminhão, chamado UMJ, Unidade Móvel de Jornalismo, em que esse caminhão tinha um satélite, e o custo desse caminhão, para construção só de equipamentos, era de 50 milhões de reais. Fora os helicópteros que ficam sobrevoando. Imagina o custo hora de uma máquina dessa. Hoje o cara sobe um drone lá, elétrico, não gasta quase nada. Exato. Eu me lembro quando eu fiz a abertura da Copa do Mundo de 2000. Abertura no domingo da grande final da Copa do Mundo de 2014, entre Argentina e Alemanha, no Maracanã. Eu fiz a abertura do Esporte Espetacular com 2 helicópteros sobrevoando e a gente falando ao vivo. Então, você imagina a estrutura que dá amparo e essa unidade móvel de jornalismo, que era esse caminhão, com mais de 30 câmeras espalhadas pelo Maracanã, e câmeras caríssimas, que no mínimo custavam pelo menos $50 mil cada câmera. Uhum. Então você entende que o modelo de negócio de TV ele é complexo porque ele é caro. Né? Ao passo que o streaming, a Netflix, que começou, foi uma das pioneiras na transmissão de conteúdo via internet, chegou para disruptar totalmente esse negócio. Então, hoje, a atenção das pessoas não está mais na tela. Você não assiste mais o telejornal a hora que a grade da TV estipula. Você assiste no momento que você quer, da palma da tua mão. E mesmo as pessoas que estão retidas em algum conteúdo de TV, elas estão com a segunda tela na mão, interagindo no smartphone. Sim. Então, eu acho que é uma incógnita ainda, né? Essa reinvenção. Os anúncios migraram da TV, o modelo de negócio ainda é caro, e por isso que eu falo da necessidade de reinvenção profissional, principalmente para quem ocupa a profissão que eu sempre ocupei, de jornalista. Você hoje, de certa forma, está gravando um produto que antigamente era feito só por jornalistas, concorda? Sim, sim. Um programa de entrevista, quem fazia? Jornalista. Jornalista. Você não é jornalista, certo? Não. E tem jornalista que está desempregado. Por que está desempregado? Porque está pedindo emprego ainda, pensando que o mainstream vai recontratar. Cara, informação não é mais exclusividade dos meios de comunicação tradicionais. Informação virou commodity. Por quê? O que é uma commodity? É algo que você encontra em qualquer lugar. Café é uma commodity, açúcar é uma commodity, informação é uma commodity. Hoje você gera informação, todo mundo que tem um aparelho smartphone na mão gera informação. Então, informação é uma commodity. Então, um jornalista que não se reinventar e se adaptar aos meios digitais, criar o próprio nicho e comunicar o seu conteúdo de valor para gerar transformação para esse nicho e montar suas comunidades, não tem espaço mais nesse mundo audiovisual que nós vivemos 360. Com certeza. Antes da gente falar dos seus novos projetos, eu queria uma passagem no Esporte Espetacular, alguma história que te marcou, cara. Você fala, cara, eu nunca vou esquecer disso, algo bacana que você pudesse compartilhar aí com a gente. Bom, teve uma história que não foi tão bacana assim, que foi a minha estreia. Eu estreiei justamente na tragédia de Santa Maria. Lembra da tragédia da Botkiss? Eu lembro. Você estreou naquele dia? Aquele dia. Caramba, meu. Faltando 10 minutos para o jornal entrar no ar, a gente não sabia. A minha editora-chefe falou assim, não tem jornal. Você dá conta? Eu falei assim, dou. A gente vai entrar no ar totalmente rifado, a gente vai apurar as informações ao vivo, vamos te passar tudo pelo ponto.
para você e para sua parceira de apresentação, que era a Glenda. Você dá conta? Eu falei, dou, vambora. Então nós ficamos ali 6 horas no ar, o tempo inteiro, real time, falando de morte, de tragédia. Foi muito difícil. Ponto positivo, se é que existe um ponto positivo nisso, né? É que pelo menos da lente pessoal aqui, eu consegui dar conta do recado logo na minha estreia. Então acabou sendo, de certa forma, assim, um trabalho, pelo menos da minha parte, bem executado, mas infelizmente num contexto horrível, péssimo, porque acorda para falar de esporte, de superação, de união da família num domingo de manhã, não quer saber de falar de morte, tragédia. Mais de 200 jovens morreram numa boate. Então, assim, foi um dia muito triste, muito marcante para a minha trajetória, em que eu tive que ter um controle emocional muito grande, porque se tratava da minha estreia como apresentador num estúdio novo, num formato novo. A gente tinha 3 dias antes preparado toda a estrutura de como seria, né, essa estreia. Foi difícil, mas teve outras situações interessantes também. Uma vez eu fui entrevistar, eu me lembro, o Dana White, que era o responsável pelo UFC, o Dana, o Chris Weidman e o Anderson Silva. O Anderson Silva lutou uma luta com o Chris Weidman, foi derrotado. Aí teria a revanche. É aquela que ele chutou e quebrou a canela. Nossa, dói até de lembrar da imagem. Eu me lembro que o Anderson esteve no estúdio e ele não queria falar com a imprensa. Ele, na verdade, o primeiro veículo de comunicação que ele deu entrevista, assim que foi anunciada a revanche, foi para a Globo e foi no Esporte Espetacular. Era uma entrevista ao vivo, em que nós recebemos os 3, o Dana White, o Chris Weidman e o Anderson Silva no estúdio. O que me marcou foi que o Anderson explicou previamente que ele não queria tirar foto com ninguém e nem conversar com ninguém. Ele só responderia as perguntas que seriam feitas para ele e só isso. Porque ele estava ali a contragosto. Ele estava porque o UFC estava exigindo a divulgação, né? Fazia parte da promoção da luta, da revanche, da segunda luta. E que ele perdeu de novo. E eu me lembro que ele se negou a tirar foto com a gente, não pegou na minha mão. Caramba, meu. Foi um comportamento que me gerou um estranhamento. Porque, cara, o cara tá ali, esquece, né? Ele tem que seguir o protocolo, né? E o que eu penso, Ivan? Trate todo mundo bem, né, cara? A gente nunca sabe o dia de amanhã, claro. O mundo dá volta. Hoje você tá com teus projetos, teus programas. Enfim, você poderia trazer algum patrocinador para ele, para os projetos dele, que eu sei que você está envolvido aí com vários empresários. Inclusive, nos conhecemos dentro de um mastermind, de um grupo de mastermind. E falando disso, de empreendedorismo, dos seus novos projetos, qual é a importância de você estar num ambiente com um network acima da média, como um mastermind, por exemplo? Cara, nunca me fez tanto sentido aquela frase em que você é a média das pessoas com quem você anda, né? Com quem você convive. Então, a partir do momento que você se apropria das suas características positivas e negativas e sabe aquilo em que você é bom e por meio de um network você comunica isso e gera valor não só para si próprio, mas para os negócios de outras pessoas, o empreendedorismo acaba sendo uma terra muito fértil hoje em dia, né? Não por acaso, esses ambientes de mastermind em que pessoas que procuram se conectar com outros pares, com os mesmos valores, os mesmos objetivos, e aí você coloca em base, no papel, um pensamento que faz muito sentido para mim, de Napoleão Hill. 1 mais 1 é muito mais que 2, né? Se de repente eu tenho uma expertise em algum segmento e eu me junto com você, então a gente de repente pode ser complementar e gerar um resultado que vai além de 2. Então eu acho que hoje o networking nesses ambientes ele gera muitas oportunidades para quem se propõe, primeiro, a uma tomada mínima de risco, a novos aprendizados, a reinvenção pessoal e profissional. Porque hoje não existe regra pronta para nada, né, Zanon? Sim. Nada é escrito na pedra. Hoje, o maior aprendiz que nós temos é a prática associada ao erro que gera aprendizado. Então, eu acho que esses ambientes em que você compartilha muito conhecimento, em que as pessoas estão dispostas a dizer aquilo que está dando certo no negócio delas e, de repente, proporcionar algum tipo de atalho numa decisão que você vai tomar eventualmente, um encurtamento de conhecimento prático que você pode ter para adaptar para o seu negócio, isso acaba sendo muito rico. Quando que você despertou para esse mundo digital aí? Eu percebi que, por conta da observação que eu já te narrei, que eu já te contei que eu estava fazendo dentro da TV Globo, eu percebi que pessoas individualmente são marcas. E não necessariamente eu preciso estar dentro de uma grande empresa para ter o meu valor reconhecido. Eu posso navegar
por mim mesmo, com a minha própria linha editorial, montando os meus canais, montando os meus formatos e sendo dono do meu conteúdo e da minha linha editorial. E aí eu não preciso pedir bênção para ninguém, não é mesmo? Não tenho chefe. Foi exatamente o movimento que eu decidi fazer. Então, assim que eu saí em 2019, eu já tinha uma palestra rodando, que é a Desobediência Produtiva, que deu origem a um podcast em que eu entrevistei mais de 120 pessoas já. Inclusive, você foi um dos entrevistados. Fui né? lá, muito recentes. bacana. A gente já gerou mais perto de 150 entrevistas, mais de 1,5 milhão de downloads só nas plataformas de áudio. Né? Então, a gente começou lá atrás de 2019 no áudio. Por quê? Porque o podcast é um formato de eu aprender sobre empreendedorismo entrevistando pessoas que tinham conhecimento sobre nichos específicos. Então, cada pessoa que eu trazia para entrevistar, eu aprendi um pouco com ela. Então, isso se transformou numa escola para mim. Foi assim que eu comecei a me educar, né? Fazendo entrevistas. Algo que eu domino é a conversa no microfone, por conta do meu histórico de rádio. Do Desobediência Produtiva, da palestra, surgiu o podcast. Do podcast surgiu um treinamento de comunicação para C-Levels, uma mentoria de comunicação para empresas, né? Que a gente, além da palestra, a gente dá uma mentoria de comunicação. Porque a comunicação, hoje em dia, é a principal ferramenta para um comportamento de sucesso. Sim. Quantas pessoas você conhece que sabem muito sobre determinado assunto e, na hora de compartilhar esse assunto, não conseguem compartilhar nem 10% daquilo que sabem. Por quê? Porque a comunicação é uma barreira, se transforma num obstáculo. Então, a gente já começou a apostar nisso. Somado a toda essa esteira de produtos, a gente vai lançar um livro agora no segundo semestre. Temos também o Desobediência Produtiva no YouTube. E eu comecei a participar de sociedades por equity, né? Que é um formato mídia por equity. Isso que eu ia te perguntar, como que você conseguiu monetizar esse seu conteúdo, a sua linha editorial? Como que você fez essa transição? É interessante, porque na virada de 2021 para 2022, eu vou dar um dos exemplos que se transformaram nisso. E esse meu posicionamento no digital, né, principalmente com essa provocação do conceito de desobediência produtiva, explicando para as pessoas que estão insatisfeitas do seu ambiente de trabalho, que elas podem entregar mais do que o esperado, que elas podem quebrar alguns protocolos internos e dar vazão para sua intuição, para sua confiança e sua coragem, podem ser mais produtivas, podem viver num trabalho que gere muito mais propósito, felicidade, vinculado àquilo que de fato existe dentro delas. Esse movimento no digital começou a gerar algumas oportunidades de negócio. E por meio da palestra, Ivan, eu gostei desse conceito. Qual que é o próximo passo? Você tem um treinamento? Tenho. Você tem uma mentoria? Tenho. E como que a pessoa faz para te contratar? Eu vou aonde, por exemplo? Eu te conheci no Mastermind, mas vamos supor, eu estou assistindo aqui esse canal, o Zanoncast, quero contratar o Ivan. Qual é o passo? Cara, é super simples. Você pode... É isso. A gente tem... Eu tô com a Giovana aqui, que é minha sócia. A Giovana já me alertou. O nosso formulário está disponível no Instagram. Todo e qualquer tipo de produto vinculado ao Ivan Moné está lá. O Ivan Moné. E lá vocês podem contratar a nossa palestra, o nosso treinamento, a nossa mentoria. E além disso, Zanon, na virada de 2021 para 2022, o ano passado eu fui convidado para ser embaixador da Mitsubishi Cup. Ivan, a gente precisa de reformular a linguagem da Mitsubishi Cup. Queremos te contratar. Assinei um ano com os caras. Só que nessa virada de 21 para 22, o ano passado eu dei uma volta rápida que eles fazem com os convidados. E vão dar uma volta rápida. E o navegador que estava do meu lado, que é profissional, falou assim, poxa, cara, onde você correu, né? Quais as competições que você já correu? Tal? De rally? Eu falei, não, nunca corri. Ele, mas no automobilismo? Eu falei, nunca corri. Ele falou, putz, se você nunca correu, eu vi algo interessante. Me gerou essa provocação, porque eu acho que você tem algo interessante aí. Você podia correr, hein, cara? Eu falei, pô... Aí fiquei com essa pulga atrás da orelha. A Mitsubishi veio conversar comigo na renovação de 2021 para 2022, para eu continuar sendo embaixador da marca. E eu falei, legal, eu renovo, mas em vez de ser embaixador, eu quero ser piloto. Pô, como assim piloto? Você é jornalista? Eu falei, eu quero correr. Tem espaço? Pá, seria interessante para a gente também. Encontramos uma sinergia. E aí fizemos um acordo comercial em que eles me proporcionaram a estrutura para correr do ponto de vista da Mitsubishi e eu arcasse com as despesas das equipes, né? Para você correr uma competição, você precisa ter uma equipe de corrida que dá suporte do ponto de vista mecânico, transporte do carro, enfim, qualquer avaria no carro que acontece. E eu falei, não, tudo bem, vou entrar com alguns patrocínios. E era novo no mercado, fui passar o chapéu no mercado, não tinha patrocínio. Falei, cara, não sei vender isso, mas eu vou mesmo assim. E entrei de cabeça. E o objetivo nas 7 etapas era a gente pelo menos pegar um pódio, né? No rally, até os 5 primeiros são premiados.
Falei, pô, se eu pegar um pódio, sou mais novo aqui, não tenho zero experiência em uma das 7 etapas, já vai estar bom. E na primeira etapa a gente já pegou. Uau! Em quinto. Que top. E aí na segunda, a gente ganhou. Ganhei em primeiro. Uau! E a terceira etapa ficamos em quarto. Então, 3 pódios em 3 etapas. Aí os patrocínios começam a aparecer. Apareceram, a gente já pagou a operação, já está lucrando. E o Rally se transformou também numa maneira de eu entregar o meu conteúdo 360. Exemplo. Uau. Então, você é uma empresa. Puta, eu tô com uma dor aqui, Ivan. Eu primeiro chego e falo assim, sua empresa, o que você tem de dor no mercado? Eu quero ter minha marca exposta, mas eu também tenho um problema aqui interno, eu preciso de um elemento externo para dar um gás na minha força de vendas, eu preciso corrigir alguns processos internos e também quero me mostrar para o mercado, mostrar a empresa para o mercado. Eu vou lá e entrego tudo isso num pacote 360. Eu te entrego exposição no meu podcast como entrevistado. Eu te dou um treinamento de comunicação. Eu entrego uma palestra para o seu time de vendas. Eu entrego um treinamento de comunicação para você corrigir processos internos. Eu dou uma mentoria para os seus C-levels. Além disso, eu consigo te entregar divulgação nas minhas mídias digitais, com mais de 500 mil de seguidores, produção de conteúdo orgânico durante as etapas do Rally e exponho a sua marca no Rally. Além de tudo. Então você fez um pacote. Sim, o cara 360. Vem, aí seria o 360. Pega todas as áreas que você atua aí. E é exatamente o que está acontecendo. As marcas que entraram comigo, algumas já estão renovando. Algumas já renovaram para 2023. Para a gente, por quê? Porque, o cara é dono de uma empresa. Ele não sabe se posicionar no digital. Eu vou lá e dou um treinamento para ele, gravo um podcast com ele, exibo a marca dele no meu podcast, treino a equipe de comunicação dele, dou uma palestra para o time de vendas, faço a convenção de fim de ano dele, exponho a marca dele no meu carro de rally, coloco os fornecedores dele para dar uma volta rápida comigo, gero experiência em tudo isso, e aí o cara falou, eu quero. Exponho a marca em capacete, cito durante as etapas do meu digital. O cara, aí o valor que eu cobro por isso acaba sendo barato, entende? E aí, além disso, entrou um formato agora de Media for Equity, que eu já tenho algumas empresas que eu estou parceiro. E recentemente nós lançamos, inclusive, novidade, cara. É o primeiro podcast que eu vou falar isso. Uau, ontem nós lançamos uma networking de esportes com mais de 20 milhões de seguidores já. Uau. Ou seja, são 30 perfis que se comunicam com o esporte. Perfis aleatórios que pegamos no digital, os 30 maiores perfis do digital hoje, principalmente do Instagram, que se comunicam com o público amante de esporte, amante de futebol. Eles passaram a ser agenciados da Resenha Digital Clube. A Resenha Digital Clube é uma parceria entre a IM, a minha empresa, e a Spark, uma das maiores agências de influenciadores do mercado, né? Junto com o concorrente da BR Media. Né? A Spark é concorrente da BR Media. E eles tiveram essa expertise para negociar mídia em bloco. Então, é como se a gente montasse uma redação digital de 30 influenciadores do Instagram para veicular valor para as marcas. Então, são nichos, né? E a gente pegou com exclusividade esse pessoal e, a partir de agora, vamos colocar à disposição esses 30 canais para as marcas para negociarem, para veicularem conteúdo que faça sentido para algumas marcas. Já fizemos uma primeira campanha antes da inauguração para a Rexona, com o Gabriel Jesus. Então, é um modelo super novo e disruptivo que a gente pretende impactar esse mercado em ano de Copa do Mundo. Show. Falando de Mitsubishi Cup, Ivan, nós somos patrocinadores da Porsche Cup. Meu irmão é piloto, né? E eu queria te fazer uma pergunta em relação à network. A gente investe alguns milhões aí nesse projeto, porque, cara, gera um network muito forte. Como nós temos aí 10 marcas no grupo, as nossas marcas patrocinou o Gustavo, que é o piloto, e o K. E a gente gera muito network. Eu queria te perguntar, lá na Mitsubishi Cup, uma empresa que entra como um patrocinador, vocês levam eles nas corridas, eles conseguem se conectar com outros empresários? Fala um pouquinho disso aí. Não só conseguem se conectar com outros empresários num ambiente que foge do tradicional, porque você está no interior de São Paulo, um espaço super rico, no meio de canaviais, com uma grande infraestrutura, com churrasco, com experiências não só gastronômicas, mas também de bebidas. E, além disso, se você... Eu não estou achando que vamos fazer um negócio aqui na série desse podcast. Eu vou colocar você, pelo menos as 2 marcas, vamos estampar no meu carro para eu fazer essa entrega 360 para você. A gente proporciona a oportunidade dos patrocinadores darem uma volta rápida, do lado do piloto, no caso eu, ou participarem de uma volta rápida no volante. Top. Né? Em que você chega na quinta-feira, recebe uma aula teórica, participa da prova na sexta-feira, treina num horário separado,
e larga no sábado para participar da prova também e tem a aferição de tempo separada da competição, mas você entra no bolo como um todo, com toda a estrutura de segurança garantida. Não, e é um nível assim de empresários que frequentam esses ambientes de altíssimo nível. Acho que foi você que comentou que o Benchmall estava junto lá numa das corridas com você também. Olha, o curioso é que na última etapa eu tive um problema com o meu navegador e eu tive que chamar o navegador às pressas. E a minha equipe, que é a Mateis, falou, a gente tem um cara para te indicar que topa vir do dia para noite. Tivemos que chamar de 10h30 da sexta-feira para ir para a prova cedinho no sábado comigo. Ele topou. E coincidentemente é o mesmo navegador, é o navegador exclusivo, né, que não é exclusivo, mas é o único navegador do Guilherme Benchimol. Ele, eu navego para o Benchimol porque o Benchimol corre de UTV. E na semana seguinte, coincidentemente, eu estava no evento que nós estivemos juntos, eu e o Benchimol, conversamos sobre o que é o rally, e ele está apaixonado por rally, está praticando também. Falamos do Daniel, que passou a ser o nosso navegador em conjunto. Show. E é um espaço super interessante. E eu digo assim, cara, eu tenho vários amigos empresários e todos eles estão ou no automobilismo ou no esporte. Cara, então assim, você, quem está assistindo a gente, quer realmente escalar os seus negócios, as suas empresas, quer ter um network de qualidade, tem que estar tanto no esporte, seja automobilismo ou futebol, porque as grandes marcas e os grandes players estão nesses canais aí, cara. Estão nesses canais e é uma maneira interessante de você se conectar eventualmente com uma bolha que ela não viria por outra maneira, né? De outra forma. E você está num ambiente não necessariamente para fazer negócios, mas os negócios são consequência do lifestyle, da situação. Ocorre naturalmente. Você estava até falando, vamos fazer negócio aqui, Zanon, do 360. Me dá um exemplo assim, como que seria esse trabalho? Vamos falar, o Grupo Zanon vai entrar lá com você. Como que funcionaria? Me dá um exemplo de uma marca sua no mercado hoje que você identifica que ela precisa de um pouco mais de awareness, de visibilidade. Seg Energy solar fotovoltaico, placas fotovoltaicas. Perfeito. O que a gente vai fazer? Quantos colaboradores você tem nessa empresa? Cara, eu tenho uns 50 colaboradores. Uns 50 colaboradores. Isso. Quantos são gestores? Gestores eu tenho 2. 2 gestores. A gente pode montar um treinamento específico para melhorar a comunicação desses gestores e a relação de liderança que ele tem, que esses gestores têm com a empresa, gerando um pouco mais de um senso de pertencimento, para que a força coletiva fique mais forte. Por conta de uma palestra, por conta de um treinamento, nós podemos gerar isso por meio de uma palestra para o time de vendas, desobediência produtiva. A gente gera uma provocação, depois de 1 hora a galera sai turbinada da palestra. Podemos fazer um treinamento tailor-made para eventualmente alguns gargalos que você tem interno, relacionado à comunicação, a comportamento. Podemos pegar esses C-levels e dar um treinamento tailor-made também para esses caras se comunicarem não só com os liderados, mas com o mercado como um todo. E além disso, podemos discutir esse assunto no nosso podcast. A energia fotovoltaica está muito em alta nesse momento que a gente vive o segmento de ESG crescendo dentro das empresas. Então, é trazer eventualmente essa pauta para a desobediência produtiva, colocar eventualmente essa empresa como anúncio no nosso podcast e a divulgação do trabalho realizado por vocês nas minhas mídias digitais com exposição de marca no Rally. E trazer, eventualmente, fornecedores ou clientes de vocês para participar dessa experiência do Rally com a gente. E nisso tudo, a gente, exposição de marca, divulgação dos valores, visão e premissas da empresa. Então, dá para a gente trabalhar conteúdo direcionado para colaboradores, trabalhar a comunicação dessa empresa com o mercado, expor essa marca gerando network por reverberação com esse espaço do Rally. Então nós falamos aqui um pouquinho de passado, presente, falando um pouquinho aí de futuro. O que você tem planejado aí para os próximos anos? Zanon, a gente está no momento de construção de uma empresa da IM Content Company, né, em que a gente está atuando em todas essas verticais. E a minha ideia agora é fazer com que a empresa não dependa única e exclusivamente dos produtos gerados pelo Ivan. Então, a gente vai lançar uma linha de podcasts Desobediência Produtiva Mulheres, por exemplo, já está no papel e deve sair rapidinho. A gente vai lançar uma série de treinamentos do ponto de vista de carreiras para as empresas, né? Pessoas que precisam se reinventar dentro da própria carreira. Como que você faz? Eu estou com uma sócia muito interessante que surgiu do mercado agora. Ela é arquiteta de novos negócios da Salesforce. Veio do Google, está na Salesforce e virou nossa sócia nesse projeto. Então, a gente está com o objetivo de construir verticais de educação, produtos de educação, associados com toda essa exposição de marca que hoje os meus canais possibilitam.
né? Instagram, podcast, YouTube. Então é crescer nesse sentido. E participar de projetos de Media for Equity, como esse que eu te compartilhei agora. Por exemplo, da Resenha Digital. Então, hoje, com 30 influenciadores exclusivos de esporte e 20 milhões de audiência, eu sou responsável por dar treinamento e fomentar a criatividade para esses produtores de conteúdo se colocarem, serem cada vez mais atraentes no mercado para atraírem marcas. Então, esse é meu formato hoje. Então, é expandir, analisar oportunidades de negócio em que eu possa gerar valor por equity, usando toda essa esteira de produtos que a gente está construindo. Ô Ivan, e para a gente finalizar, eu queria te fazer aqui 4 perguntas aí de bate-pronto, um programa. Um programa pode ser na TV, no streaming? Pode ser. Tá certo. É um que eu tenho visto recentemente muito interessante, porque o perfil se reinventou, né? É um cara muito conhecido como entrevistador no showbiz americano, que é o David Letterman. E ele se reinventou, agora ele tem um programa na Netflix e chama O Próximo Entrevistado Dispensa Apresentações com David Letterman. E ele só entrevista os grandes nomes da indústria de Hollywood, os transformadores americanos, e num formato super interessante. Show de bola. Um apresentador. Um apresentador, Belucci. O Belucci, cantor sertanejo, é o maior apresentador da TV brasileira. Aquele cara é super versátil e eu acho que ele é não o David Letterman não, mas ele é o Jimmy Fallon brasileiro. Porque ele é cantor, interpreta, tem bom humor, tem uma comunicação maravilhosa. Belucci. Show. E um jogo? Um jogo... poxa, eu vou lembrar de um jogo do Corinthians, né? Corinthians e Boca. Eu não vou nem lembrar da final, mas eu vou lembrar de Corinthians e Boca 2012 no Pacaembu. O Corinthians venceu o Boca, Emerson Sheik meteu os gols, eu estava atrás do gol. Corri atrás dele, então meu time foi o campeão e eu estava em loco, acompanhando tudo. E também tem um jogo incrível de 2009 em que o Ronaldo meteu aquele gol no Fábio Costa por cobertura na Vila Belmiro. Eu estava atrás do gol e vi de camarote. São 2 jogos que me marcaram muito a minha jornada. Show de bola. E um arrependimento? Um arrependimento? Talvez o meu único arrependimento hoje foi em 2019, quando eu decidi montar meu podcast, eu deixei de compartilhar o conteúdo no YouTube. Uau. Eu comecei só no Spotify, quer dizer, no Spotify e nas plataformas de áudio. E deixei ali 1 ano e meio sem captar vídeo, porque eu apostava no formato podcast só áudio. Então, poxa, se eu pudesse voltar lá para 2019, todos esses conteúdos que eu promovi, se tivessem sido feitos também compartilhados no YouTube, eles teriam uma saída interessante, então eu me arrependo disso. Show de bola. Ivan, queria te agradecer, cara. Eu sei que seu tempo é corrido, você é acelerado, aí foi um prazer te receber aqui, cara. Tamo junto. Parabéns aí pelos teus projetos, hein? E agora vamos falar de patrocínio, hein, Zanon? Vambora, hein? É isso aí. Valeu. Valeu.